Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, ao pregar a boa nova do Reino de Deus, Jesus também apresentou aos seus discípulos, apresentou às multidões, ensinamentos a respeito do fim dos tempos. Os famosos discursos escatológicos de Jesus, discursos sobre os fins dos tempos. Com que objetivo? Jesus, ele faz esses discursos para que o nosso coração seja vigilante. Vigilância, fidelidade ao reino de Deus, perseverança no seguimento de Jesus. Tudo isso o Senhor nos concede como graça para que estejamos preparados para o fim dos tempos. O fim dos tempos que ocorrerá com a vinda gloriosa do Senhor, conforme a sua promessa contida na palavra de Deus. E a igreja, como esposa de Cristo, anseia. A igreja, como esposa de Cristo, deseja ardentemente que esse dia chegue. E é por isso que, através da liturgia, através do compromisso com a missão evangelizadora, a igreja suplica: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que ela afirma que o Senhor Jesus vem, ela suplica: vem, Senhor Jesus. Não devemos interpretar o fim dos tempos como se fosse a destruição de todas as coisas. Jesus deixa claro no Evangelho de hoje que a humanidade passará por situações de tribulação, guerras, nações contra nações, pestes, doenças, mas ainda não será o fim. Só Deus sabe o dia em que Jesus virá em glória para estabelecer céus novos e uma terra nova. Só Deus sabe o dia. E justamente porque nós não sabemos
o dia do Senhor é que nós devemos estar preparados, vigilantes, perseverantes, fiéis a nosso Senhor. Esta graça que nós pedimos a Jesus nesta celebração eucarística, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Apocalipse, o Senhor, Ele envia o seu anjo para a ceifa, para lançar a foice. É importante que saibamos que a ceifa de Deus já aconteceu. Aconteceu por ocasião da primeira vinda de Jesus, aconteceu por ocasião da Páscoa de Jesus. Afinal, irmãos e irmãs, a humanidade foi salva, a humanidade foi redimida pelo mistério da morte de Jesus, a morte de cruz e sua gloriosa ressurreição. Depois, ele subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus e, conforme a sua promessa, um dia ele virá para julgar vivos e mortos, de modo que o seu reino não terá fim. Deus, no seu projeto de amor, de salvação, no seu projeto de misericórdia, deu à humanidade um tempo para que os homens e as mulheres pudessem abrir seus corações ao dom da fé, de modo a aderir ao reino de Cristo, de modo a aderir, a comprometer a própria vida com o reino de Deus. Nós estamos vivendo este tempo, porém esse tempo, segundo a promessa do Senhor, ele terá um momento final, um momento derradeiro. Esse dia ninguém o sabe. E por isso nós devemos estar preparados. Vigilância, fidelidade ao reino de Deus, perseverança no seguimento de Jesus, perseverança em colocar em prática os ensinamentos salvíficos de Jesus. Hoje a igreja celebra a memória da Virgem e Mártir, Santa Cecília, que nos dá este testemunho, mulher vigilante, mulher perseverante no Senhor, mulher fiel ao amor de Cristo. E não foi à toa que foi martirizada num período também de perseguição dos cristãos de Roma. Ela preferiu a morte do que negar a fé. E particularmente do que negar o compromisso que ela assumiu de ser esposa de Cristo. Desde quando Cecília conheceu Jesus, desde quando Cecília professou a fé em Cristo Jesus, único Senhor e Salvador, ela assumiu a sua virgindade como um dom de oferta, de amor a Jesus nosso Senhor. Procurou viver o testemunho da fé exatamente por meio desta virgindade consagrada a Deus, desta virgindade ofertada a Deus. O testemunho da fé que nós somos chamados a dar, nesta vigilância, nesta perseverança e fidelidade a Jesus nosso Senhor, esse testemunho de fé deve acontecer no nosso dia a dia, nas coisas concretas da nossa vida e também na forma de nós vivermos a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Também aí, os que são solteiros, os que são casados, viúvos e viúvas, adolescentes e jovens, também no campo da afetividade e da sexualidade, nós somos chamados a testemunhar nosso Senhor, não se deixando levar
pela tentação do mal, pela imoralidade, pelo pecado de adultério, infidelidade a nosso Senhor, em tantas formas de pecados contra a castidade. Mas não só isso. Também na forma de nós nos relacionarmos com os nossos irmãos e irmãs, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida comunitária, no serviço de amor aos irmãos, procurando ajudar aqueles que mais precisam, os enfermos, os empobrecidos. E o testemunho da fé, que deve também ser eloquente na vida da sociedade. O nosso mundo precisa da manifestação do reino de Deus. E eis-nos aqui, chamados pelo Senhor como seus discípulos missionários, a fazer o reino de Deus acontecer no mundo em que nós nos encontramos. Irmãos e irmãs, Santa Cecília é padroeira dos músicos, exatamente porque, segundo as testemunhas do seu martírio, quando ela foi encaminhada para ser martirizada, ela cantava os louvores de Deus, não se lamentava, muito menos entregava sua alma ao medo, ao desespero, por causa da iminência do martírio. Pelo contrário, como esposa de Jesus, como fiel a Cristo e a sua igreja, ela cantava os louvores de Deus, sabendo que tudo passa, este mundo passa, só Deus permanece. Que a coragem do testemunho de Santa Cecília nos inspire, para que também nós possamos, em nosso dia a dia, com o testemunho da nossa vida, entoar um cântico novo, entoar uma canção nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.